vocês? Meu nome é Maria Souza, sou aluna do 7º período do curso de Filosofia pela Universidade Federal do Piauí. A nossa turma está com um projeto que é gravar mini-aulas para disponibilizar para alunos do ensino médio, com o intuito de ajudá-los na prova do Enem. Meu grupo são 5 membros e a gente dividiu a filosofia em seus principais períodos. E eu vou explicar para vocês a transição do mito para a filosofia. Em seguida, em outro vídeo, o meu colega Clístenes tratará do período socrático e logo depois o Rafael Alves abordará o período estoico. Em seguida, a Lana Mendes vai trazer para vocês um pouco sobre a modernidade. E por último, Fernando vai tratar sobre a contemporaneidade. Então vem com a gente nessa história fantástica que é a história da filosofia. Então, vamos começar conhecendo um pouco sobre o surgimento da filosofia e o pensamento racional. Mas primeiro, vamos conhecer um pouco sobre o mito, sobre a mitologia grega, que foi por um longo período a forma que o homem utilizou para explicar o surgimento de todas as coisas, desde o céu, a terra, os mares, a chuva, até mesmo o surgimento do homem. E as principais características do mito são suas explicações sobrenaturais, seus símbolos, deuses, semideuses, heróis, com narrativas fantásticas. Então, aqui você já percebe que não são explicações racionais, e sim uma crença, uma devoção, são explicações religiosas, fazendo assim a mitologia ser uma explicação única naquela época. E na mitologia não se permitia questionamentos, não permitia você perguntar o porquê, justamente porque suas explicações já era algo superior ao homem, que são os deuses e semideuses, como eu já tinha falado. E para quem não conhece toda a história da mitologia, até acha que a filosofia é algo superior à mitologia. E isso é um erro, porque há uma diferença histórica entre o surgimento da filosofia e a época a qual o mito era importante. Portanto, devemos entender que com o surgimento da filosofia, o mito não vai cair em desuso, não vai desaparecer. Não há uma ruptura entre o pensamento filosófico com o pensamento mitológico. O mito tem uma característica autoritária, no sentido que não permite questionamentos. Já o pensamento filosófico preza mais por uma lógica argumentativa, ou seja, na tentativa de compreender que há uma explicação racional, que você pode fazer uma explicação baseada em estudos ou em pesquisas. E isso só pode ser feito fora do contexto mitológico. Então, há essa diferença de pensamento. Mas o mítico foi sim muito importante naquela época, até o surgimento da filosofia. Porque foi o mito que explicou até aquele certo momento o surgimento de todas as coisas. Foi o mito que explicou todas essas questões filosóficas até aquele certo momento. Claro que com suas características próprias. Bom, você tem que entender que a filosofia não surgiu de algo aleatório ou do nada. Tem que haver um fato para esse surgimento. E aqui tem vários fatores que fizeram surgir esse pensamento racional, lógico, científico, argumentativo, preocupado em compreender de fato toda a realidade, que dá origem à teoria do conhecimento. E esse surgimento ocorreu no século 8 a.C., época em que a Grécia já tinha contato, já tinha relações com outras regiões. E esse contato traz para a Grécia novos conhecimentos, criando aqui uma difusão cultural importantíssima. E a polis, que é uma cidade-estado, é também um surgimento muito importante, pois na polis vigora um sistema político diferente por ser uma cidade autônoma, pois é na polis que passa a existir a famosa ágora, muito famosa na história da filosofia. A ágora é a praça pública onde havia os debates,
onde os homens se encontravam para conversar, para debater, para discutir e argumentar sobre o surgimento de todas as coisas, sobre política, a relação entre os homens. E você nota aqui já uma grande evolução, pois já existia uma praça onde os homens se encontravam para conversar sobre o surgimento das coisas, já começavam a argumentar, se perguntar o porquê, e não mais sobre os deuses. E é justamente aqui que surge o pensamento racional, que era vinculado ao comércio, à arte, vinculado naquilo que chamamos de filosofia. Então, os homens, quando estavam sem fazer nada, porque eu acho que naquela época eles não faziam porque tinham uns escravos para fazer por eles passavam o dia todo debatendo naquela praça. Mas não pense que era qualquer homem que podia ir lá e debater e dar sua opinião. Só aqueles que não eram escravos, que era totalmente livre, que tinham acesso à democracia. A palavra democracia naquela época não tinha o mesmo sentido que hoje, né? Mas já tinha democracia para aqueles homens naquela época, naquele contexto. E é ali com aqueles debates que surge o pensamento lógico argumentativo. Então percebe-se uma grande evolução até aquele momento. E é ali, no meio daqueles homens, no meio dos debates, que surgem os primeiros filósofos, conhecido como pré-socrático. Socrático, que é um grande filósofo importante para a filosofia, então são conhecidos como pré-socrático porque vieram antes de Sócrates. E são conhecidos também como filósofos da natureza, conhecido assim pelo simples fato de estarem preocupados de que o mundo é feito, como o mundo empírico surgiu, se há ou não um elemento que cria toda a realidade. Os pré-socráticos hoje seriam conhecidos como físico, químico, biólogos. Hoje esses pré-socráticos estariam mais dentro desse ambiente que conhecemos como ciências da natureza. E uma principal característica que descreve as ideias, os conceitos e os pensamentos dos pré-socráticos é a ideia de arqué. E arqué quer dizer uma substância primeira, ou um criador que criou todas as coisas. Que no caso de Tales de Mileto, que é considerado o primeiro filósofo pré-socrático, dizia que a arqué era a água. Já para Anaximandro de Mileto, que era discípulo de Tales, era o ar o princípio de todas as coisas. E Heráclito, que era outro discípulo de Tales, já falava que era o fogo. E assim, cada filósofo pré-socrático tinha sua própria ideia. Já Sócrates, que virá algum tempo depois dos pré-socráticos, vai deixar um pouco de lado sobre essas questões da natureza. Mas isso vocês vão ver no próximo vídeo. Então fica ligadinho aí. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa seu like. Abraço!